E aí, líderes, tudo bem com vocês? Beleza? E aí, preparado para mais uma videoaula aqui do curso do Manual Administrativo? Então, hoje nós vamos falar sobre administração e planejamento. Durante o ano, nós precisamos ter um planejamento anual, mensal e semanal do Clube de Desbravadores. E vocês precisam estar atentos a como fazer isso. Tudo bem? Então hoje nós vamos ver o que o manual administrativo fala sobre a organização e o planejamento das atividades dos desbravadores. Então vamos comigo, vamos começar aqui. Já desde já, pessoal, gostaria já de pedir aí o teu like, tá bom, no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para dar aquela força imensa pra gente. Ok? Muito obrigado por estar assistindo o vídeo, por estar aí desfrutando desse material e vamos estudar. Vamos lá, vou deixar aqui, vou descer. Administração e planejamento. Deixa eu ver, deixa eu ver o que mais. Vou descer aqui, descer, aqui. Eu quero ler com vocês aqui, tá bom? Eu vou diminuir aqui para vocês lerem tudo junto comigo. Pronto. Beleza? Agora sim. Ó, leiam comigo lá em cima. Primeiro, antes de ler ali, pessoal, deixa eu dar uma introdução básica aqui. O planejamento anual, ele é de suma importância. Quem não faz planejamento anual, olha, já começa o grupo de maneira errada e tudo bagunçado. E vocês têm que ter em mente que Deus é um Deus de ordem. Em vários exemplos na Bíblia, Deus é um Deus de ordem. Nada dele é bagunçado. Então vocês precisam planejar, vocês precisam se preparar, vocês precisam se capacitar, tá ok? Não façam nada de qualquer forma. Então, vamos ler ali. Começa comigo lá. Ó. O planejamento do clube envolve muita gente e muitas variáveis. Toda a direção do clube deve participar, pois quando todos se envolvem, todos se sentem responsáveis. Assim, o diretor, os diretores associados, o secretário, o tesoureiro, o capelão, o ancião conselheiro, os instrutores e os conselheiros devem participar do planejamento em suas diferentes etapas. Contudo, a condução do planejamento, sua execução, adaptação e avaliação devem estar a cargo do diretor. O que se deve planejar? Então, olha que ponto importante que nós estamos vendo aqui. Todo planejamento que você for realizar, você necessariamente precisa estar com toda a sua liderança, tá bom? A menos que esteja com algum problema de saúde, de doença muito grande. Olha, tem que ser algo muito extremo, mas todos eles têm que estar presentes. E outro detalhe importante, antes de você fazer essa reunião de planejamento, avise eles umas 2, 3, um mês antes, para que eles possam anotar no papel as ideias que eles tiverem durante esse tempo. Porque muitas vezes o diretor está ali organizando a reunião, tem as ideias deles, das ideias dele, só que os líderes também têm as ideias. E muitas vezes melhor do que a do diretor. Às vezes o líder tem uma boa ideia com especialidade, com algum local legal para acampar, com alguma ajuda comunitária que dá para fazer com o clube, e o diretor não se ligou naquilo. Até porque é impossível uma pessoa só pensar em tudo. Então, dê esse tempo para a liderança, tá? Para todos ali, e fale para eles, ó, tudo que vocês tiverem para falar, anotem no papel, porque na reunião de planejamento tem que ser exposto tudo o que vocês querem. Tudo, tudo, tudo. Não pode ficar nada para fora, porque é ali que nós vamos traçar o esqueleto do ano de todas as atividades. Beleza? Então vamos lá. Começando ali, ó. Aqui vai dar um exemplo de coisas que podem ser organizadas na sua reunião de planejamento. Primeiro, as reuniões ordinárias, as reuniões regulares, o cumprimento das classes regulares e avançadas. Então, ó, no começo do ano, você já traça ali onde vai ter os acampamentos estratégicos para cumprir requisito do caderno, em qual visita, a qual órgão vocês pretendem fazer.
tudo vai estar de acordo com o caderno de classe. O caderno de classe tem muito requisito, pede muita coisa e vocês precisam se planejar. Senão chega o final do ano e nenhum desbravador vai conseguir se investir na classe. Tá ok? Continuando. O ensino das especialidades, as atividades especiais, participação em cursos, cerimônias de admissão, recebimento de investidura, recebimento e investidura, dia do desbravador e culto de ação de graças, semana de oração, voz dos juvenis, programa para o dia das mães e dos pais, acampamentos e caminhadas, desfiles cívicos, feira de artesanato, campanhas solidárias. E na área de orçamento, taxas ou mensalidades, uniforme oficial de gala de atividade. Se vocês estão renovando, por exemplo, os uniformes, precisa traçar também o orçamento e o que fazer para conseguir arrecadar esse dinheiro. Compra de equipamentos, barracas, ferramentas, material de primeiros socorros, cordas, manuais, livros, instrumentos musicais e etc. Outro planejamento muito grande. Quem quer adquirir uma fanfarra precisa de um plano de médio a longo prazo, porque uma fanfarra custa caro. Não é para qualquer um. Mas se você colocar isso na cabeça da sua liderança, dos demais membros, vocês conseguem. Isso não é impossível, tá, pessoal? Nós precisamos sonhar alto, nós precisamos realizar coisas grandes. Não podemos nos limitar a coisas pequenas, mas demanda planejamento, esforço e dedicação. Continuando. Aqui, ó. Vou marcar para vocês aqui, ó. Eventos do campo, união, divisão, inscrição, transporte, alimentação. Então, quando você for traçar o planejamento anual, tá? Primeiramente eu vou falar do anual. Tenha na sua reunião o cronograma da sua associação, o cronograma, às vezes, começando do mais alto, né? Às vezes da divisão, da associação, da sua área e do seu distrito, né? Talvez até o distrito também realize atividades. Então você precisa ter todos esses cronogramas para ver se as datas que vocês vão marcar não vão entrar em choque. Porque pode, por exemplo, você marcar um acampamento no mesmo dia que vai ter o Campuri. E aí? Aí não dá certo. Então vocês precisam ter essas datas em mãos. Vamos continuar. Ali, ó, inscrições em cursos, campanhas financeiras, seguro obrigatório anual. O seguro também, tá, pessoal? Não se esqueçam, seguro é tudo no clube. Vocês precisam estar assegurados para fazer qualquer atividade, para colocar o lenço, para fazer qualquer coisa que relacione a desbravador e a igreja. Fechou? E por último ali, que eu não marquei, fala o seguinte, ó, reuniões de avaliação e adaptação do planejamento geral. Essa reunião é meio que uma reunião de revisão, tá? Então, aí vocês vão colocar, a cada 2, 3 meses, vamos fazer uma reunião geral para a gente reorganizar o que tem para fazer no mês, nos próximos 3 meses, né? Ou no resto do ano. Tem um evento no final do ano, a gente não esperava e foi falado que agora vai ter. Então vamos nos reorganizar de novo. Então essa seria a adaptação do planejamento geral, tá bom? Vamos continuar aqui. Eu vou descer, tá? Ó, descendo. Leiam comigo aqui no começo. Ó, o planejamento, que por ser muito dinâmico, deverá ser reavaliado semanalmente. Então, naquela pequena reuniãozinha que vocês fazem entre a liderança, depois da reunião normal, ou em algum dia à noite para debater, para conversar sobre alguma coisa, você fala sobre alguma coisa que vai mudar. Então, isso acaba sendo uma reunião, né, dinâmica semanalmente, né? É tipo isso. Ali, agenda anual. Essa aqui é a agenda anual. Leiam comigo. É um cronograma com as datas de reuniões regulares, reuniões especiais, eventos especiais, acampamentos e eventos de campo, associação, missão, união, divisão, de região e igreja local, bem como feriados. Então, essa aí é a agenda anual, que foi a que eu falei, que é o planejamento anual.
Beleza? Então a agenda você tem que estar colocando tudo lá, data, nome, quem vai realizar, em qual local vai ser, qual transporte vai levar e vai trazer. Então tudo isso tem que estar ali no planejamento. É claro, a gente não vai especificar tudo, exatamente tudo, porque até porque não tem como, né? Chegando o evento, aí vocês se reúnem e vejam os detalhes. Vamos passar. Então, ó, daqui para frente, até ali mais embaixo, vocês vão ver um exemplo de, de agenda, de agenda não, de agenda mesmo. Um exemplo de agenda anual, tá bom? Esse aqui é um exemplo de agenda anual. Podem ver, ó, que está separado aqui, ó, por mês, janeiro, fevereiro, aqui, ó, todas as datas, aqui as atividades que vão ser realizadas, o local, e o responsável. Foi aquilo tudo que eu falei, né? Então tá tudo aí, ó. Aí eu vou passar aqui com vocês. Então, ó, janeiro, fevereiro. Então, se vocês, por exemplo, estão aí sem um pouco de ideia, sem criatividade, sem saber o que fazer, sempre pegue o exemplo que está aqui, ó, que vocês vão conseguir ter uma base ali de como organizar tranquilamente o ano de vocês, tá? Então, passando, ó, fevereiro, março, abril, maio, tá tudo aí. Beleza? Até chegar ao final do ano. Aí aqui, esse aqui é o programa mensal. Isso aqui é o programa mensal. Então, vamos ler ali comigo, ó. Deve ser planejado o que haverá em cada reunião e seus respectivos responsáveis. É essencial, nesta sessão, a comissão regular tenha em vista os requisitos dos cartões, os requisitos das especialidades, os programas de cada acampamento, cerimônia de reuniões ordinárias. Nesta etapa, o planejamento fica mais complexo, pois cada classe organiza um planejamento distinto uma da outra, mas integrado no planejamento anual do clube. Então, esse programa mensal aqui, ele serve para o clube e também para a unidade. Por que eu falo para a unidade? Para a unidade não, serve para a unidade também, né? Mas assim, para a classe, serve para a classe. Porque cada classe vai ter atividades diferentes para realizar. Por exemplo, a atividade do cartão de amigo vai ter um determinado dia que vocês vão ter que fazer um monte de nós, né? Já o caderno de excursionista, vocês vão ter uma atividade mais complexa, mais prática. Então, se nesse mesmo dia vocês vão realizar as mesmas coisas, é claro que não vai dar certo. Vocês vão ter que separar. Um grupo vai ficar ali com os nós e amarras e outros vão realizar com os mais avançados outras atividades. Então precisa ter um cronograma baseado nisso também. Ó, nesse domingo nós vamos dar prioridade para a classe de amigo. No próximo domingo a nossa prioridade é a classe de companheiro. E assim sucessivamente. Né? E nada impede também de vocês fazerem encontros na igreja ou em algum dia à noite, contando que esteja tudo no planejamento e esteja passado em comissão. Tá ok? Vamos passar aqui? E aqui, o que a leitura falou, né, pessoal? Sempre pegue o planejamento e direcione para as necessidades dos cartões, tá bom? Porque senão vocês terminam o ano e não conseguem terminar. Ó, isso aqui é um exemplo de planejamento mensal. Olha aí como é que foi feito, ó. Dia 4, planejamento de abertura do clube. Requisito, cumprir o requisito 4 e o requisito 2. Ali, responsável, instrutor fulano e capelão. Então aqui está separado por dia, pelo requisito que vai dar importância no dia e a pessoa que vai executar. Ó, discussão sobre pressão de grupo, projeto comunitário, o diretor que segue. E é isso aí. Ali foi o mês todo. Agora aqui é um exemplo que tem de um programa diário. Então, leiam comigo. Nesta sessão, o planejamento é refinado em cada aspecto, cada atividade. Fazer a lista de contatos com as pessoas que serão instrutoras. O local para cada atividade é escolhido, bem como as condições para disponibilizar os materiais necessários para cada uma delas. Cada classe é estruturada.
requisito por requisito, nos mínimos detalhes. As atividades das classes devem estar no centro do programa diário e básico do clube. Então, todas as reuniões que vocês fizerem, tenha sempre em mente algo que vai ser realizado, algo que vai ser aperfeiçoado, que está nos cadernos de classe. Porque o caderno de classe ele já é construído, ele já é feito com a intenção completa de desenvolver a criança e o adolescente. Então, não adianta vocês inventarem outras coisas. Ali já está tudo. É só cumprir o que tem ali. Tá ok? Vamos continuar passando. Então, aqui agora nós vamos ver um exemplo de agenda diária, de uma reunião. Essa aqui é o cronograma de uma reunião. Talvez você está meio perdido em como organizar sua reunião. É simples. Só vir aqui no manual e ver o exemplo que eles deixaram e adaptar para a sua reunião. Porque, é claro, vai ter diferenças tanto de horário quanto de atividades. Então, pegue aqui a estrutura e adapte para o seu clube. Bora ver. Então, ó, exemplo sugestivo. 11 de março, classe de pesquisador. Escola municipal. Horário, às 7h30. Reunião de direção, planejamento e agenda. Responsável diretor. Às 8 horas, começa com abertura, unidade em forma, apresentação de cada um, hasteamento, ideais, hino, desbravadores, oração, boas-vindas, ordem do dia. Aí, planejamento da agenda, bandeiras, bandeirinha de cada unidade, CD play e CD com o hino dos desbravadores. Quem que vai realizar? Diretor que vai seguir. A unidade sobre a liderança do conselheiro, diretor, etc, etc. Isso aí, ó. Aí 8h10 já começa outras coisas. 8h15, ordem unida, por níveis, Ali 8h45, classe bíblica. 9h15, cantinho da unidade. 10 horas, classes, especialidades e estudos sobre efeitos de álcool. 10h50, recreação. E aí encerra, não, tem mais aqui. É isso mesmo, 10h50. Aí encerramento, unidades em forma, grito de guerra e tudo isso aí. Agora leiam comigo aqui, ó, essa parte grifada de baixo. É importante que a comissão regular do clube se reúna semanalmente para manter o planejamento em execução, cuidando de cada detalhe para a reunião seguinte. Para que não haja surpresas negativas, toda reunião deve ser precedida por uma rápida reunião de direção para verificação dos detalhes e para uma rápida solução de eventuais falhas. Então, isso aqui, pessoal, é muito importante. Eu vejo milhares de clubes pecando muito quanto a isso daí. Toda reunião, terminou a reunião, falou, ó, liderança, vamos aqui, rapidinho, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, só para a gente confirmar e replanejar o que já está no planejamento para a semana que vem. Ali vocês vão poder contar um pouco sobre seus desbravadores, o que precisa melhorar, o que um fez que o outro não gostou, o que precisa trazer na próxima reunião, e vocês vão se organizando. Não precisa acumular um monte de problema para vocês resolverem. Toda reunião, vocês conversando um pouco sobre o planejamento, as coisas vão ficar saudáveis, todo mundo vai saber o que tem que ser feito e não vai sair nada do controle, não vai ficar aquela bagunça, tá ok? Então, é muito importante, pratique isso daí e estude mais e esteja sempre dando importância sobre esse planejamento, tá bom? E claro, pessoal, sempre com oração, sempre sem querer ofender ninguém, sempre sendo uma pessoa responsável e humilde diante das outras pessoas, tá? Para que vocês sejam um corpo só em organizar a reunião do clube e a estrutura. Bom, pessoal, e essa foi a videoaula de hoje. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. E se você não deixou o like, deixa o like aí. Não se esqueça de se inscrever. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o sistema de unidade, que é um dos tópicos bem importantes também. Mas aqui eu creio que vocês deixem na mente essa parte de estrutura, tá bom? Essa parte de estrutura e o quão é importante começar antes. O quão é importante deixar que tudo seja passado por comissão, porque isso são assuntos de suma relevância.
E nessa videoaula eu também não fiz as 5 questões, tá? Justamente porque seria mais sobre a estrutura da reunião. Então eu não tive muito conteúdo para aplicar. E outra, eu estou gravando vídeo todos os dias, então tá complicado pegar conteúdo e criar questões, porque demora a criar questões. Mas nos próximos eu acredito que eu vou ter sim as 5 questões para vocês praticarem, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, bons estudos, um grande abraço e Maranata!